novo, estamos aqui, eu, Cíntia Cruz e de Maurinho. Tem Mauro aqui. Um beijo. Olá para vocês. Hoje a gente vai conversar sobre produtividade, mas não a produtividade. A gente já tem episódio sobre produtividade, como melhorar a produtividade. Blá, blá, blá. A gente já tem, a gente já falou sobre isso. Hoje a gente quer falar sobre como a produtividade ou a lógica de alta performance, de performar sempre, de estar sempre, né? Pode estar te deixando infeliz, triste, deprimido, com uma vida esvaziada sem você se dar conta. Então, se você tá aí entre uma tarefa e outra, enlouquecido, pensando, meu Deus, vou ouvir esse podcast, eu vou fazer mais 35 coisas, meu recado para você é, não vai fazer 35 coisas, você vai ouvir esse podcast, você vem para a presença e acompanha o nosso raciocínio aqui. É isso. Demauro vai contar pra gente de onde veio essa ideia, porque veio dele, claro. Bom dia, ouvinte do Corajosamente. Eu tenho que confessar que sou um adepto da produtividade insana e barra, às vezes, não saudável de tentar procurar eficiência em tudo que é possível, principalmente automatizar meu trabalho. Todo mundo aqui sabe, porque você sempre traz dicas maravilhosas e tal. A gente sente isso quando te escuta. E agora estou vendo que isso talvez esteja me prejudicando. Não que eu veja isso agora, né? Talvez meu terapeuta já tenha falado isso no passado, mas eu coloquei na Ah, caixinha assim, talvez, né? Talvez. ignorado, ignorado porque meu terapeuta não está certo. E aí depois vem pra Beijo pra caixinha. vocês, terapeutas, que são sempre ignorados quando falam coisas que vocês têm razão. Eu entendo vocês. Beijo. Agora talvez tenha vindo pra caixinha. Talvez tenha uma coisa ali que devo olhar mais. Já tá quase caindo na caixinha de tipo, tá bom, tava tudo certo. E da onde veio a ideia desse tema? Que foi eu, já não ocupado o suficiente com a minha vida, me inscrevi num curso novo pra aprender algo novo. E estou aprendendo sobre sociologia com uma pessoa maravilhosa, que é a senhorita Bira. Ou senhorita Bira. Vou deixar o link da descrição na descrição aqui do YouTube, que é um canal de YouTube que torna a gente consciente de uma forma triste, porque a consciência é triste. Então eu já vou deixar avisado. O vídeo é maravilhoso, o conteúdo do vídeo é maravilhoso, mas é triste. Então eu recomendo só um vídeo por semana no máximo. Não assista 2 numa semana, que você vai ficar muito triste com a verdade da A sociedade. reflexão, ela, né, vai uma por semana. Não precisa ir com tanta sede ao pote, né? Reflita aos Exato. poucos. Mas enfim, indo agora direto ao ponto, sem enrolação, eu me inscrevi nessa aula e é aula ao vivo. E são 4, eu me inscrevi no fim de semana, são 4 horas por fim de semana que a gente faz numa paulada só. E a primeira aula que eu comecei, eu não gostei da aula. Não gostei. Não gostei por quê? Não porque a aula foi ruim, depois eu entendi. Eu não gostei porque eu queria sentar, aprender. Eu não queria interagir, eu não queria perder tempo, eu queria eficiência, que era, eu tô sentado aqui, barra estou pagando, me deu Quero conteúdo, conhecimento. conteúdo, conteúdo, né? E Conteúdo pronto. de qualidade e tudo mais, como são os vídeos no YouTube que ele faz, que são ótimos, são diretos. Mas é como são a maioria dos vídeos no YouTube, que você senta por alguns minutos, você tem aquele conteúdo bem organizado, com script feito, com iluminação não sei o que lá, com um vídeo não sei o que, e a gente acostuma com essa eficiência. E essa eficiência, ela é boa, mas ela também é uma bosta. Por que ela é uma bosta? Porque aí depois nas outras aulas eu fui entender e eu fiquei feliz de ter entendido isso, que é isso que é o gostoso de estar aqui. É porque é ao vivo, porque as pessoas estão fazendo pergunta, porque a gente está interagindo junto, porque a gente não está só aprendendo, a gente está vivendo uma experiência em grupo e o conhecimento faz parte dessa experiência. Não é só o conhecimento pelo conhecimento, é a experiência junto com o conhecimento. E as duas coisas, quando são juntas, são maravilhosas. O que a gente não tem de maravilhoso que é sentar num lugar com amigos e estar vivendo uma experiência ali, compartilhando coisas gostosas que a gente está. Nossa, isso é maravilhoso. E isso faz a vida ser ainda mais gostosa, que é a experiência junto com o conhecimento. E aí eu me senti triste. Triste pelo lado de ter pensado que a primeira aula tinha sido uma bosta, então já perdi uma aula ali, porque eu fiquei só aquele não revirar o olho. Não tô sendo mais dramático aqui, né? Não foi tão ruim assim, mas tô indo pro extremo. Mas eu ficava pensando nisso da eficiência, sabe? E eu lembrei de outros locais, outros ambientes em que eu frequentei, em que eu sentia a mesma coisa. Que eu não via aquilo tudo como tão eficiente e ficava meio que não prestando atenção, não colocando meu foco ali e tudo mais. E aí eu pensei, puta, que bosta isso. E como é bom estar presente numa coisa e como é bom fazer algo ao vivo, porque a gente está tão acostumado a consumir e, por exemplo, eu tô fazendo uma pós que ela é toda gravada. E pra mim é ótimo. Eu sento, é eficiente, eu assisto,
Mas tem várias vezes que me vem pergunta que eu penso, puta, eu queria estar ali pra fazer essa pergunta agora. E aí eu não posso, porque até eu ter um canal com o professor, beleza. Mas não é um debate, uma coisa que vai acontecer. Eu Não, vou mandar um e-mail, daqui a alguns dias vou receber de volta, como faziam os astecas lá, mandar o pombo correio. Tem que esperar anos para receber de volta. E não é a mesma coisa de você estar numa aula ao vivo. E, claro, não tô falando mal da aula gravada, porque é maravilhoso esse formato e tudo mais. Mas a parte ao vivo é muito boa, essa interação, esse contato, e não só eficiência barra produtividade o tempo todo. Porque só produtividade é. A gente acha tanta coisa pra fazer e no final fica um sentimento meio que de vazio. Mesmo você produzindo tanta coisa, não parece que você fez tanto, sabe? ainda bem que você teve essa reflexão, né? Porque senão a sua lógica produtiva, ela teria te afastado do encontro, que foi isso que o facilitador estava tentando talvez criar nesse ambiente do mesmo online, mas do ao vivo, de vocês estarem todos juntos, né? E eu vou falar nossa, porque é nossa, não é só sua, né? A nossa lógica de produtividade, de conteúdo, de absorver o máximo de informação possível e tal, eu sinto que ela afasta sim a gente das pessoas. Do encontro, né, gente? Do estar presente, porque é isso. Enquanto o Bruno tava na cabeça dele pensando, ai, que enrolação, não sei o quê, nananana, ele sai do encontro, ele não tá mais presente ali, né? Assim, ele tá em partes ali. E eu amei esse exemplo porque a gente faz isso o tempo inteiro. Numa reunião que tá rolando uma conversa sobre alguma coisa, na sua cabeça você tá lá, ai meu Deus, não sei o que e tal. Só que, cara, às vezes é a chance de você saber um pouco mais sobre aquela pessoa que tá ali na reunião com você, ou que você não tem a oportunidade de conversar muito. É, enfim, eu acho que eu não preciso me explicar. Vocês sabem que eu não tô querendo dizer que uma reunião inteira batendo papo, né? Não é isso. Mas eu acho que a gente já entra no automático de, ai, tá bom, tirem as crianças da sala, vamos falar como adultos. Agora chega de conversinha. Cara, mas é a conversinha, é a troca ali que vai trazer outras coisas que também são importantes, mas que a gente não olha, né? É óbvio que isso não exclui que algumas reuniões deveriam ter sido um e-mail, porque isso acontece sim, não exclui essa outra parte, né? Às vezes a gente perde tempo mesmo em algumas coisas, mas eu acho que a gente, por pensar, vira um 8 ou 80, sabe? Um preto ou branco ali, que é exatamente ou é uma coisa ou é outra, ou é super produtivo ou é uma perda de tempo. E a gente é meio de um monte de coisa, que é justamente esse encontro e essa interação das pessoas. E não precisa só estar no presencial, né? Essa aula que eu tô fazendo, por exemplo, é online, tem gente do mundo todo assistindo a aula, participando ali, interagindo. E como isso é gostoso, porque os vídeos no YouTube e essa produtividade que a gente está acostumado de estudar e esses formatos, se você pensar, seguem todos uns padrões. E às vezes, quando você vai assistir um vídeo que é um pouco diferente, você já se sente um pouco desconfortável ou se enrola um pouco, você já quer ir clicando para frente. Porque ele está te introduzindo algo de diferente. E a gente tá como se fosse virando uma máquina mesmo. De você estar acostumado a estar nesse formato, nessa eficiência o tempo todo, e tá perdendo essa outra parte de que, tipo, se tudo é eficiente, tudo é tão preto e branco o tempo todo, as variações que formam a gente com a criatividade, com o espaço para filosofia, para imaginar e para construir as coisas, estão sendo perdidas e estão vistos como algo negativo. Porque o nosso trabalho nada mais é do que a criatividade. A gente não trabalha, a maioria não trabalha mais numa indústria onde você só tem que mexer uma porca ali. Apesar dos nossos trabalhos serem bem organizados e tudo mais, a gente ainda trabalha com a criatividade. Você tem que mexer no Excel, você tem que mandar e-mail, você tem que ir para reunião. É a gente criativamente encontrando soluções. E o que faz a gente maravilhoso é justamente estar diferente. É trabalhar com pessoas de outras cidades, é trabalhar com pessoas de outros países que falam outro idioma. O quão mais diverso acontece, quão mais experiências vêm de locais diferentes, mais gostoso fica, porque vão te trazer pontos de vista que a gente não está acostumado. E aí eu quero trazer um ponto que é o ponto de vista que a gente não está acostumado gera desconforto. E eu acho que esse é um ponto em que a gente evita esse desconforto, que é o desconforto de algo que talvez você não saiba, e aí a gente se sente como burro ou como pequeno, e eu deveria saber tudo. É o desconforto de algo que vai fazer você refletir e talvez não concordar, e a gente não gosta de discordar, a gente não gosta que discordem da gente. Então o diferente causa na gente esses outros pontos, e eu acho que é uma das coisas que a gente vem evitando. Quer dizer, a gente evita a nossa vida toda isso, né? Mas o trabalho e essa eficiência e produtividade só reforça essas partes que a gente tem medo.
a mudança comportamental, ela só acontece a partir do desconforto. Ela só acontece, não, ela também acontece, não é só, mas ela também acontece a partir do desconforto, né? É esse desconforto que faz a gente alterar, mudar, ajustar coisas. E aí, parabéns à facilitadora do seu curso de sociologia, que gerou toda uma reflexão sociológica sobre você no mundo, você com as pessoas, você com os outros seres humanos, né? Então, assim, arrasou, gata. Porque, mas você sabe que tem, assim, existe uma discussão, então a gente, a gente aprende na escola, a gente tem um jeito de estudar que veio dessa lógica de fábrica mesmo, né? Quando você pensa na evolução das fábricas, as escolas, elas meio que acompanharam, porque, gente, até a Revolução Industrial, para que servia estudar? Não era para você ter uma profissão especificamente. Estudar era para você, deixa eu entender o que que as pessoas no mundo estão olhando e tal. Então você ia ter acesso a questões filosóficas, não sei o quê, base de matemática, né? Mas você não estava sendo formado para executar uma tarefa especificamente. Né, tirando ali o medicina, não sei o quê, mas a gente estava num outro mundo em que a escola ela tinha outro lugar. Quando a gente tem a Revolução Industrial e que as pessoas elas precisam ser formadas e treinadas para executar coisas e tal, a escola ela vai se enquadrar isso, ela vai seguir essa mesma lógica, meio misturada com uma lógica ali militar, né, que era o que se tinha de padrão de modelagem comportamental e tal. Então, a escola, ela tem essa cara dessa mistura de treinar alguém para executar alguma coisa, não necessariamente pensar sobre aquela coisa, mas executar aquela coisa, com esse padrão de disciplina e tal, meio militar. Então é todo mundo sentado bonitinho, um atrás do outro, fila para isso, fila para aquilo, é grade curricular, até o nome do negócio é de estar enquadrado, né? E cara, a gente teve essa formação, né? Eu tava lendo um negócio sobre facilitação esses dias, o cara falou, se você pudesse voltar no tempo, buscasse um professor que estava dando aula em 1902, em 1804 e trouxesse ele hoje para dar aula, ele não teria um grande choque, não, assim, ele daria a mesma aula dele e ninguém não ia nem reparar que o gato não é de hoje, entendeu? Porque mudou muito pouco, o modelo, né, mudou muito pouco. O que que isso faz com a gente? Faz com que a gente entenda o processo de aprender como um processo passivo. Você vai lá, senta, escuta, anota, aprende a absorver de alguma maneira e pronto, é isso. Né? Então, essa passividade no aprendizado, ela vem desde que a gente é pequenininho, que a gente é criança. Sua mãe falava, se comporta, obedece a professora, lá. A professora é a maior autoridade das salas, merece o maior respeito, não sei o que e tal, enfim. E a gente continuou com essa lógica. E aí, depois você entra na faculdade, algumas coisas mudam, porque você começa endereçar melhor o que você está aprendendo. Então, na escola, Bhaskara, para quê? Né? Tal coisa, não sei para que eu vou usar. Raiz quadrada, na prática do meu dia a dia, não sei para que vai servir. Na faculdade, você já fala, putz, eu tenho que aprender isso porque eu vou executar essa tarefa depois e eu tenho que dominar essa técnica, né? Fica um pouco mais endereçado, mas ainda assim, você tá lá ouvindo alguém que sabe mais que você, que tem todo o conteúdo, Então, todo o nosso processo de aprendizado na vida, ele não é centrado na gente, ele é centrado em alguém hierarquicamente melhor, ou que domina, né? E é isso. E aí, eu que sou uma pessoa que dou treinamentos e aulas e tal, eu amo esse lugar. De ser a pessoa que chega lá, estudou tudo, aprendeu tudo aquilo, vou chegar lá, vou falar sobre tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, obrigada de nada, tchau, é isso. Porque é um lugar super confortável, entre aspas, né? Assim, porque você ter que aprender uma coisa, melhorar a linguagem daquilo para passar de um jeito melhor e tal, é super difícil, mas é o meu lugar de conforto. Eu vou lá, vou falar, não vou ser questionada, obrigada, tchau, vou embora. Metade dos E aí? ouvintes te odiando ali, que a Cintia fala que falar em público é o que é o lugar de conforto dela, e a maioria das pessoas morre de medo de falar em público. Beleza?
Mas, gente, ó, pensa assim, ó, eu venho aqui no podcast e eu converso com o Bruno sobre coisas que a gente estuda, pesquisa, gosta e tal. Mas é isso, a gente tá conversando, tô falando sobre tudo que eu acho e é isso, né? Ele não tá aqui o tempo inteiro falando, não, não concordo, não é assim, não sei o quê. A gente tá trocando aqui, beleza. Eu gravo vídeo, eu faço reels pro Instagram, não sei o quê. Eu tô falando sozinha, tô lá falando, ninguém tá respondendo, não tô interagindo com ninguém, entendeu? Então, esse é o meu lugar. Eu tô na terapia, eu tô falando com o meu paciente, a gente tá ali na troca e tal, mas eu tenho um lugar de técnico, né? Tipo, ah, você é a psicóloga, eu espero que você entenda isso que eu tô falando e tal, não sei o quê. Quando você vai para esse lugar de facilitação, de treinamento, você vai replicar isso. Mas depois da pandemia, as pessoas não querem mais sentar na frente. E eu acho que até antes, não é só depois, mas eu senti que isso mudou muito depois da pandemia, assim. Porque na pandemia, eu acho que isso chegou ao extremo, né? Você estava assistindo tanta coisa, consumindo tanta coisa, só que com uma diferença. Você estava vendo uma live que você podia comentar e a pessoa que estava ali respondia. Você estava vendo um negócio ao vivo que você mandava ali e alguém falava com você. Então, essa lógica de que eu tô assistindo alguém, ela sabe tudo, só ela fala, na pandemia se perdeu, assim, né? As pessoas comentam os vídeos, as pessoas veem as coisas e elas falam, elas trocam, elas dão opinião e tal, enfim. Então, as pessoas não querem mais esse lugar, né? Elas querem, tem um nome para isso, né? Que é a abordagem centrada nas pessoas, não só em quem tá falando. Isso mudou bastante. E aí, isso faz a gente ir para a presença, né? Quando você vai para uma aula, como você deu o exemplo aí, em que você vai ter que falar, você vai ser provocado, vai ser estimulado a troca, ou vai ter alguma dinâmica que você vai ter que se mexer, que você sai desse lugar mais passivo, que tá na tua cabeça desde o seu primeiro dia no colégio, é um chacoalhão, assim, você fala, que horror, que é isso? Que aula chata, que negócio estranho, não quero, de jeito nenhum, não vim preparado para isso, quebra completamente suas expectativas, né? Só que é um movimento para fazer você o quê? Encontrar pessoas, e encontrar o conhecimento de um jeito diferente, né? Esse ponto do colégio, da escola ali, de pensar, o professor era dono do nosso xixi, né? Ele que autorizava ou não você sair da sala. Olha Cara, quanto a que gente não tinha loucura. controle para você sair da sala, fazer xixi. E eu já pensei muito sobre essa parte da escola, assim, sabe? Olhando um pouco para outros países, não sobre a qualidade do ensino, mas uma parte da metodologia onde alguns países têm espaço para a criança escolher a matéria. Algumas matérias são obrigatórias, tipo português, matemática, mas outras são opcionais. E aí você escolhe, aí você pode estudar mais história, você pode estudar mais filosofia, você pode estudar mais sociologia e tudo mais. E a escola é muito. Ela anula muita gente, né? Ela tem esse espaço, essa metodologia que tem que seguir seguida preto e branco, como você falou ali. Pode vir uma pessoa de 100 anos atrás, a metodologia é basicamente a mesma, mudou os livros, mudou o conhecimento, mas é a mesma metodologia. Graças a Deus que não batem mais na gente com a régua, né? E mas como é essa parte da criação da sociedade para ser completamente anulada? E aí a gente. É tão engraçado isso do ser anulado, porque a escola anula a gente em todos os lados, inclusive por esse medo da vergonha, né, da humilhação em que você pode passar ali, que é uma parte da dinâmica do grupo. Até que eu quero trazer um exemplo sobre isso, que a gente tem esse medo. Mas aí quando você vai escolher a faculdade, aí a escolha é sua. E aí tipo, mas eu não escolhi a minha vida toda. E aí agora eu tenho que escolher Agora tem que algo escolher. que vai ser pra vida toda, porque é isso que a gente pensa também, né? Que a faculdade vai ser o que você vai trabalhar pra vida toda. Se você tem esse espaço da faculdade, ou o que você vai fazer depois do colegial vai ser pra vida toda. E é tipo, como que você vai escolher se nunca aprendeu a escolher? Como que você vai tomar uma decisão assim? E uma decisão que não é verdade também, porque não é uma decisão pra sempre. A gente gravou um outro episódio aqui sobre isso, como a gente muda, de como a gente. A carreira não é uma carreira só, a gente troca de locais, a gente aprende, trabalha com coisas diferentes. E como a vida é uma mutação, a vida é uma transformação, e a gente está sempre mudando e aprendendo. E aí entra nessa parte que é justamente as interações humanas e o que está fora do script ali, do roteirinho, é o que causa esse desconforto na gente e é o que causa essa parte da gente conseguir refletir. Porque eu não sei quando eu teria essa reflexão se eu não tivesse participado dessas aulas. Eu entrei com um objetivo que era me aprofundar mais em sociologia e acabei tendo essa reflexão que virou esse episódio que a gente está falando aqui, que você está ouvindo, que está causando esse reflexo em você também.
E só aconteceu porque eu me coloquei num local e é um local diferente do que eu tô acostumado. É um local onde um mediador tá fazendo algo diferente do que eu tô acostumado. E para ele é algo natural, que ele tá fazendo essa mediação e dando essas aulas há anos. E entra num local que é justamente esse aprender com outras pessoas e tudo mais. E aí, eu lembro aqui, nos últimos anos, eu trabalhei numa empresa que dava muito treinamento. Acho que foi a empresa que eu mais tive treinamento. E eu lembro que os treinamentos que tinham dinâmica de grupo eram as que eu mais detestava. Era o que eu mais não gostava. E isso é uma coisa minha. Que eu já trabalhei muito na terapia. Acho que hoje já está melhor, mas ainda não sei. Preciso viver mais a minha vida para descobrir o quanto eu melhorei nisso. Se alguém vai falar dinâmica de grupo, o meu primeiro pensamento vai pensar: nossa, que saco que eu vou ter que fazer uma dinâmica de grupo aqui. Mas o que eu vejo é, essas dinâmicas de grupos era a que eu menos tinha vontade de fazer e são as que eu mais lembro até hoje. Porque elas são programadas e estruturadas para te causar coisas diferentes. Você não vai ver valor completamente. Como que a gente vai ver valor em algo que você nem sabe? Você vai fazer algo que é completamente novo, completamente diferente do que você faz no seu dia a dia no trabalho. São tantas coisas que acontecem ali. E o que eu lembro era desse desconforto, de algo em que eu estava fazendo que eu não sabia fazer. E a gente não gosta de fazer coisa que a gente não sabe, que a gente vai fazer errado. Temos também episódio sobre perfeccionismo, de como isso é uma bosta, desse medo de errar. Eu, Bruno criança, fui muito nesse local onde eu queria fazer tudo certo, não queria fazer coisa errada. E a dinâmica de grupo me colocava nesse local completamente desconfortável. E me coloca ainda. Não vou dizer que nunca não me coloca, mas hoje eu aprendi a conviver com esse desconforto diferente de antes. Aonde tá tudo bem eu fazer errado, aonde tá tudo bem eu não ganhar se for uma competição ali na dinâmica. E como tudo isso causa esse desconforto, mas na verdade são locais em que a gente não estaria normalmente no nosso dia a dia. Porque no dia a dia a gente frequenta locais em que a gente já conhece, em que a gente está confortável, em que a gente está seguro, e a gente vai lá para a nossa rotina, onde nosso cérebro tenta fazer tudo que já está certo para gastar o menos possível de energia e tudo que está dentro do nosso controle. E quem não gosta de ser um controladorzinho de tudo ali? Quem que não gosta de ter tudo funcionando bonitinho? E essas dinâmicas, essas aulas, esses locais que colocam a gente em coisas diferentes, são coisas maravilhosas. Porque é o mesmo de uma aula de dança, uma aula de expressão artística. Se você for fazer algo que você nunca fez antes numa aula assim, você vai ficar completamente duro, você vai ficar com um jeito completamente desconfortável. E é só porque é novo, é só porque a gente não está acostumado a fazer aquilo. Agora, quando a gente fazer uma pergunta do trabalho, você já sabe aquilo de cor. É tipo, não, tem que fazer desse jeito, porque é assim que a gente vem fazendo e vem funcionando. A gente já fez muito errado. E isso é chato, de certa maneira. Claro que é preciso, mas é chato porque não te provoca, não te causa medo, não te deixa inseguro. E as dinâmicas de grupo causam tudo isso. E isso é horrível, eu tenho que confessar. É uma sensação horrível de você não saber, de você ficar com medo, de você passar vergonha. Vem tudo dos traumas, dos bullying lá da infância, da escola. E é o que causa na nossa vida adulta. E a gente, como profissional, tá muito acostumado a só fazer tudo certo. E você ganha promoção quando você faz certo. Você ganha aumento quando você faz certo. Aí você vai mostrar fraqueza, ainda Você mais no tira ambiente nota de trabalho. boa quando você faz certo, né? Então, só amarrando com o que a gente tinha falado dessa lógica da escola, né? A nossa lógica de produtividade, ela começa também na escola. Você tem que absorver o máximo de conteúdo, organizar esse conteúdo na sua cabeça para que na prova você performe. Você tire tal nota, não sei o quê. Para que depois no semestre você feche o boletim de tal maneira. Para que no ano você passe de ano para... Então você está sempre e aí o aluno que cria um melhor método para isso, para conseguir tirar essas notas e tal, ele vai bem, e aí não quer dizer que ele domina aquela matéria, mas quer dizer que ele dominou o jeito de estudar aquilo, de performar dentro daquele ambiente. E é assim que vai continuar pro resto da vida, no trabalho, na faculdade, na pós-graduação, no mestrado, no que ele for fazer, essa lógica vai continuar. Só que, quando a gente lembra da escola, eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo a gente podem lembrar dessas coisas chatas, da professora de matemática insuportável, não sei o quê, mas o que mais fica no nosso coração são os amigos que a gente fez, as pessoas que a gente conheceu, os amores que a gente teve, sabe? Aquela aula de, sei lá, de história ou de literatura, sei lá, maravilhosa, em que você teve, que a turma teve uma conversa maravilhosa, teve um debate legal. Então, o encontro é o que preenche o nosso coração quando a gente lembra da escola e desses momentos, né? Quando teve, porque às vezes você estava tão atolado nessa
lógica produtiva que você nem conseguiu ter esse encontro, né? Se proporcionar esse encontro. Por que que a gente vai continuar na vida adulta perdendo esses momentos? Eles já são tão acontecem tão menos, né? Assim, quem que nós, eu e Bruno e tal, a gente tem um privilégio enorme em poder fazer um curso de sociologia porque a gente quer, porque a gente gosta, porque é um tema que, né? Porque a gente tem tempo ou dinheiro, ou enfim, tá afim de fazer e tal, ou os cursos que eu gosto de fazer de vez em quando, assim. Eu sei que a gente tem o privilégio de poder fazer isso e tal. Tem gente que trabalha e pronto, é o que consegue, assim, é estar ali no trabalho e descansar quando não tá no trabalho. Então, se você só tem o momento do trabalho, existem muitas possibilidades de ter encontros mesmo só no trabalho. Você tá lidando com gente o tempo inteiro e tal. E quando a gente só tá olhando para produtividade, a gente atropela tantas outras coisas que daqui a uns anos talvez seriam as coisas que a gente ia se lembrar, né? Que iam ficar no nosso coração. Quando a gente tá olhando só pra produtividade também, tem uma pergunta que a gente se faz normalmente, que é: se eu fizer esse curso ou se eu ler esse livro, que benefício vai trazer pra mim? Como se fosse tudo eu tiver que trazer um benefício, sabe? O tempo todo, é. De que, sei lá, tô lendo um livro agora. Eu tenho uma doença, assim, de que é quando eu começo a ler um livro que eu gosto muito da história, a minha vida acabou, porque eu só quero fazer isso, só quero ler aquela história. E aí eu percebi que a maior parte do meu tempo estava focado em coisas do trabalho, de ficar lendo o tempo todo e ficar estudando. E eu não estava parando só para ouvir música, por exemplo. E aí, o momento eu tive que parar e pensar, não, eu só quero ouvir música. Daí eu pensei, não, podia ver o livro, que aí eu já vou saber o final. Tipo, não, eu só vou parar e ouvir música. Porque não precisa ter um benefício o tempo todo, sabe? Não é tudo um benefício, não é tudo, tipo, como se fosse uma qualidade de tudo, sabe? E eu lembro quando eu era na escola e na faculdade, eu deixei de viver muita coisa porque eu só queria estudar, só queria focar na minha carreira, focar no meu crescimento. E eu lembro depois da terapia de pensar assim, nossa, quanta coisa eu deixei de viver. Mas eu tô tão acostumado a sempre estar tão criando eficiência e tudo mais, que se eu não paro às vezes e começo a me pausar automático, eu só ando nesse modo de que é procurar eficiência, procurar resultado o tempo todo. E eu não observo as coisas, não paro e realmente só escuto uma música para escutar música, para relaxar, para não ficar precisar fazer outra coisa ou escrever alguma coisa enquanto escuto música. E essa multitarefa também é algo, né, que acontece muito na nossa vida hoje, e esse eu também peco, de você tá lendo livro, tá ouvindo música, ou você tá ouvindo livro e tá fazendo outra coisa. E essa multitask que a gente faz, que coloca a gente também num local de que você tá hiperprodutivo o tempo todo. E claro, produtividade é importante, resultado é importante, mas eu acho que a gente tá um pouco muito viciado em produtividade o tempo todo, como se tudo tivesse que ser feito de uma forma produtiva e no resultado perfeito. E dá uma sensação maravilhosa quando você consegue parar, analisar o que você está fazendo e, na verdade, se perguntar: por que eu faço isso dessa maneira? Por que fazem isso dessa maneira? Não tem um jeito melhor de fazer? Não tem um jeito ao invés de simplesmente ir no automático? E isso acaba, na verdade, aumentando a sua produtividade. Quando você se pergunta o que você está fazendo e por que você está fazendo. Porque você faz escolhas melhores. Você pensa em soluções melhores. Porque você não está simplesmente ligado o tempo todo em resolver problemas, em solucionar tudo. E na verdade, o parar e refletir faz você ser mais produtivo. E olha que coisa maravilhosa. Talvez esteja me traindo aqui, não é um truque para você ser mais produtivo esse podcast, não é isso. Mas é um resultado que acontece também. A gente acaba se tornando mais produtivo porque você faz com mais vontade, você faz de uma forma diferente, você experimenta porque você se coloca mais tempo. Falando nesse local de privilégio de ter mais tempo, né? De não precisar pegar 5 ônibus e gastar 80 horas de transporte. E isso tá tão incutido na nossa cabeça, essa coisa do ter que fazer e produzir, né? Que tem paciente que a gente tem que quase prescrever o descanso. Assim, prescrever o não vai fazer nada. Prescrever vai só andar de bicicleta sem fone, sem celular, para não ficar ouvindo mil coisas ao mesmo tempo. Porque a pessoa, ela não consegue entender ou se permitir ter esses espaços. E eu lembro que eu acho que eu tive esse choque. Eu acho que foi no cursinho, não foi na faculdade, foi antes da faculdade. Foi essa coisa de na escola a gente é obrigado, você não pode faltar, você não sei o quê, tudo aquilo. Quando você vai pro cursinho, foda-se, ninguém tá ligando se você não vai entrar, se você vai entrar no meio da aula, se você faltou, quantas vezes você faltou.
Ninguém liga, o problema é seu. Você que tem que passar no vestibular, você que se organize. Ninguém te cobra nada, não tem prova. Você vai fazer o simulado para ver suas habilidades, testar, né, e tal. E eu lembro que isso foi um choque, assim, porque é isso, tipo, como assim? Ninguém, não vai ter ninguém me vigiando. Eu vou estudar do jeito que eu quiser, assim, né? E na faculdade, você tem nota, presença, não sei o quê, mas também tem esse lugar meio. É isso. Eu lembro de eu, tipo, entender que, como, né, eu trabalhava e pegava metrô lotado, não sei o quê, pra chegar na faculdade, aí estuda, saio de lá 10 e pouco da noite e tal. Tinha momentos assim que eu tava exausta e tal, e que eu falei, nossa, mas se eu quiser eu posso faltar nessa aula. Eu posso descansar hoje, eu posso ficar em casa. Eu vou arcar com isso, eu vou ter que correr atrás da matéria, vou, sei lá, mas, sabe, parece que, sei lá, se você até aquele momento você não tinha parado pra. A você não, né? Eu. Acho que até esses momentos eu nunca tinha parado, assim. A minha mãe trabalhava fora, né? Então, a gente não podia faltar na escola, porque não tinha com quem ficar, entende? Então, assim, faltar. Eu acho que se você olhar meus boletins ali de quando eu era criança, tal, não tem falta. Porque não faltava, só se estivesse, tipo, morrendo, doente, se arrastando. Porque se estivesse só um pouco doente, é doente mesmo. Sabe? Tipo assim, tá doente quanto? Você consegue andar? Vai pra escola. Tá conseguindo andar? Vai pra escola. Né, não tinha essa possibilidade, então é muito louco, assim. Eu demorei pra entender que sim, eu podia faltar, eu podia entender que eu tava cansada e eu podia escolher descansar naquele dia, sabe? Tipo, demorei. Sabe que você falou isso da escola e me fez lembrar. Da minha mãe era parecido, né? Dela trabalhar. Então, enquanto eu não podia ficar sozinho comigo mesmo, eu ia pra escola. Mas depois em que eu já tava mais adolescente, eu ficava sozinho, ela nunca foi rígida de eu precisar ir pra escola, sabe? Não foi porque eu era um nerd, então eu tirava nota boa. Nem Não, precisar. era aquilo, né? Ela não precisava ficar no meu pé sobre escola, era um problema menos que ela tinha pra vida dela. E aí eu sempre tive a liberdade de faltar quando eu quisesse. A única coisa que ela só perguntava era se eu tava tirando nota e se eu não ia repetir por falta ou alguma coisa assim. E eu lembro de faltar bastante. Eu faltava pelo menos uma vez por semana. Eu já tinha introduzido na minha vida o estudo de 4 dias por semana ao invés de 5 dias por semana. E eu não tinha percebido que isso era uma coisa que eu sempre tive uma escolha. E depois, indo pra faculdade, foi meio que natural pra mim também, não poder escolher quando faltar, sabe? O que foi novo foi as matérias, né? Que aí você tem que sair da aula, não é só o professor trocando e tudo mais. Mas, um outro ponto que você trouxe ali, que às vezes o psicólogo tem que receitar pro paciente fazer certas atividades. Eu fui esse paciente, Cíntia. Fui esse paciente que o meu psicólogo falava: você vai andar só de bicicleta. E eu perguntava: pra quê? O que eu vou ganhar com isso? De só andar de bicicleta? Qual que é o benefício? Vai fazer bem pro meu corpo? Eu vou produzir mais no trabalho? Vou me sentir mais feliz? Eu tinha que traduzir. Eu tinha que traduzir o porquê que eu ia fazer aquilo. Ai, E eu. coitada do Ai, seu meu Deus. terapeuta, Bruno. Meu Deus. Eu imagino Era. sua cara de, ai, nossa, tá bom, vai, vou lá andar de bicicleta, então. Era. Eu queria saber qual era o benefício que ia ter na minha vida, assim. Não era só pela experiência. Não era só por você estar ali e ver o que acontece, sabe? Não era só estar aberto a ver o que acontece na vida. E aí estou eu aqui falando sobre isso, de um local que alguns anos atrás é tipo, qual o benefício de gravar esse episódio do podcast? O que vai trazer? Não tem benefício nenhum. É isso, você tá só aqui ouvindo a gente tá aqui conversando. O meu benefício tá aqui com Cintia Cruz, com esses cabelos maravilhosos, que faz tempo que eu não comento. Vá no YouTube ou no Spotify. Cortei, viu, gente? Por isso que a Cortar, Mauro tá elogiando, maravilhoso. porque ele tá diferente. Ontem eu tava com uns amigos e aí um deles estava falando que ele escolheu, assim, ele e a esposa nas últimas semanas, eles têm consumido menos informação, eles estão cuidando dessa coisa das redes, das notícias e tal, né? E a gente, nossa, como isso faz diferença, enfim, a gente tava conversando sobre isso, mas escolher não ter acesso a tanta informação é uma coisa que a gente pode fazer, mas que alguém tem que lembrar que a gente pode fazer. Porque parece que a gente se obriga a estar atualizados, tem que saber da trend do momento, da notícia, do que está acontecendo, da Olimpíada, da eleição dos Estados Unidos, qual a sua opinião? Você acha que Kamala. Sabe assim? Gente, menos amores, né? Calma!
Não precisa, não precisa de tanto. E enquanto você tá nesse consumo desenfreado, porque você acha que você tem que saber tudo e tá a par de tudo e tal, seu filho tá jogando videogame sozinho do seu lado, enquanto você tá no celular. Seu parceiro tá jantando sozinho porque você não tá lá presente, você tá com a cabeça em outro lugar. Então, essa escolha, entender que a gente pode escolher essas coisas, ela só é possível quando a gente consegue sair dessa lógica produtiva. Não quero ficar num lugar de radicalidade da produtividade e tal, não sei o quê, porque eu sei que muita gente só ganha dinheiro se for assim, só consegue ter acesso a algumas coisas se for com uma produtividade bem. E acho injusto que o mundo seja assim, mas eu sei que o mundo é assim, né? Nem todo mundo pode escolher certas coisas e tal. Mas a escolha do encontro a gente pode ter. A gente pode escolher voltar do trabalho pensando no futuro, ao invés de estar ouvindo música e pensando em outra coisa, ou estar ouvindo um podcast para ter mais conteúdo e tal. A gente pode escolher comer em silêncio e não preocupado em estar atualizado nos melhores assuntos do momento. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi dos meus pacientes que trabalham presencialmente essa coisa de ai, eu saí mais cedo pra almoçar meio escondida porque eu queria comer sozinha, em silêncio, sabe? Não queria ficar tendo que conversar, tendo que falar, tendo que não sei o quê. Entende que a pessoa, até na hora do almoço no trabalho, ela se coloca no lugar de produzir, de ter assunto, de ser. Gente, como isso faz mal, né? Faz. E existe pesquisando sobre isso, eu me deparei nesse. Existe um culto dessa produtividade e eficiência, né? Nesse local de como ser mais produtivo rápido. E vai muito a produtividade e tudo isso, que é crescimento financeiro, crescimento de independência, ou ficar mais rico, ou, como você falou ali, talvez só pagar o seu aluguel e você precisa ser eficiente dessa maneira. E como isso busca essas soluções de locais rápidos, né? De eficiência o tempo todo. Eu lembro quantas vezes eu fui almoçar e eu ficava assistindo vídeo, que era pra aprender alguma coisa enquanto eu tava almoçando. E aí, tipo, puta, você não para nem um segundo, você não tem essa escolha de simplesmente talvez ouvir música ou só ficar com o seu pensamento, sabe? E o ficar só com o pensamento, eu acho que é algo que vem acontecendo essa mudança em que a gente não tá mais ficando com a gente, né? A gente não tá mais ficando com o nosso pensamento. Quando você tá parado em algum lugar, você pega o seu celular e você tá consumindo alguma coisa, ou você tá mandando mensagem pra alguém. É difícil parar e pensar o quanto a gente realmente parou e simplesmente não fez nada, ou só ficou com os nossos pensamentos, ou só dirigiu e não tá ouvindo um podcast ou ouvindo um audiobook, só pelo espaço de estar quieto, sozinho, sem ninguém. Entra como uma parte assustadora da gente não tá mais fazendo isso, né? E eu acho que isso entra muito nessa tentar o tempo todo não estar com a gente, mas estar crescendo o tempo todo e não tá sentindo o que a gente tem que sentir. Que, por exemplo, quando a gente fala de você é uma criança ou um bebê, né? E tudo que existe na sua vida é só o que existe ali naquele momento. E você tá simplesmente existindo e fazendo as coisas. E quando eu penso nessa parte do a gente não tem tempo pra fazer outras coisas, eu penso até. Eu acho que esse vale um episódio separado pra gente gravar no futuro, que eu vou colocar na nossa lista. Que a gente até uma vez bateu um papo no WhatsApp sobre isso, Cíntia, do quando a gente tá muito triste, ou por causa do término de um relacionamento, ou porque você perdeu alguém da sua família, e a gente recorre à medicalização, né? Você vai, toma um remédio, e aí você não sente aquilo que tá acontecendo, que seria aquele luto, né? E como se você não fosse sentir aquele luto nunca. Você toma um remédio, não que o remédio seja proibido, né? O remédio é preciso também, existem os casos em que você precisa. Só que aí você não sente nada, você está só tomando remédio, você não aprende como sentir, como lidar com aquilo, você não tem essa habilidade. E aí depois no futuro você vai fazer a mesma coisa, que é se medicalizar talvez para dormir, e isso só vai aumentando porque você não aprende a lidar com os sentimentos. E a gente bateu esse papo porque eu estava num momento que eu estava bem triste, e eu tinha acabado de assistir uma aula que estava falando exatamente isso, sobre como a gente se medicaliza e não sente. E aí o professor na hora falou até assim, ele falou que tinha um paciente que ele perdeu o pai dele e ele queria um remédio porque ele não queria sentir aquele luto, porque ele não tinha tempo para esse luto. E aí o professor fala, né, que dentro ele estava pensando, nossa, que momento maravilhoso em que ele está
porque ele vai poder sentir algo que é completamente novo pra ele, mas ele não quer sentir, porque dá muito medo sentir. E é muito doloroso você sentir. Sentir o luto de um familiar assim próximo é horrível, é massacrante. E pelo esse outro lado, é claro que ele não fala pelo lado de ser bom que alguém morreu, mas pelo lado de Sim. que você vai passar por uma experiência de um sentimento que é muito preciso na sua vida, você precisa dele, porque vai acontecer de novo. E a gente precisa passar, a gente precisa aprender isso, a gente precisa evoluir isso. E quando eu tava nesse momento triste, eu falei pra Cíntia, falei que, tipo, eu tava uma parte feliz por estar conseguindo só simplesmente sentir. Simplesmente estar ali e ter aprendido que vai passar. Depois vai diminuir isso. Vai estar doendo agora, tá horrível agora, mas em algum momento isso vai melhorar. E eu não precisei de medicalização, não precisei disso, e tem pessoas que precisam, tá tudo bem. Mas como isso também faz parte dessa produtividade, de você ter que estar sempre ativo e pronto o tempo todo, e não estar com sentimento. E o sentimento é o que torna, na verdade, a gente forte, é o que torna a gente produtivo, é o que torna a gente bom, porque quando você se autoconhece, você tá com seu sentimento em dia, por assim simplificar, você tá produtivo, você tá ali, você tá com você mesmo. E isso é maravilhoso. Estar nesse momento e poder estar nesse momento é maravilhoso. Permanecer no desconforto é o maior desafio que a gente tem, né? Porque a gente faz de tudo para sair de qualquer tipo de desconforto, não só o luto e tal, né? Ah, isso aqui não tá legal, eu mudo de vídeo, esse vídeo tá chato, eu mudo de novo, esse livro não tá legal, eu compro outro, isso aqui não tá legal, eu faço outro, e a gente vai assim, pra gente é muito difícil sustentar o desconforto de qualquer tipo. Então, você quer fugir de alguma maneira. E eu acho que tem gente que consegue. Como que você fica no desconforto, né? Eu acho que tem. Você pode ficar no desconforto, no silêncio e aguentando aquilo e refletindo e tal, mas você também pode ficar no desconforto esperneando, mas se manter no desconforto, entendeu? Então, eu tava no desconforto essas últimas semanas e eu tive o meu momento de ficar no desconforto, no silêncio, não sei o quê, e depois espernear e falar com os amigos e reclamar e contar e dadadana. Mas continuei no desconforto, assim, não saí, tá lá, né? Tava lá, tô lá ainda. E paciência, vou ficar mais um tempo, eu acho, é o processo, né? Só que eu entendo que esse desconforto de agora, ele vai me gerar alguma coisa muito boa depois que ele passar, assim. Eu vou me reencontrar com uma coisa que eu gosto muito, mas eu preciso passar por esse desconforto. E eu não vou ignorar e fingir que ele não tá acontecendo, porque tem certas situações, né, Bruno, que é fácil e é bom quando a gente fala que é os outros, que tal pessoa não sei o quê, mas também nananã, mas lá e tal, né? E você vai afastando o desconforto desse jeito. Só que, gente, tem coisa na vida que é uma chance importante, assim, talvez você não vai ter essa chance de novo. Então, aprenda a valorizar o desconforto de vários tipos que existem, né? Do luto, às vezes é um luto com alguma parte sua, às vezes é um incômodo com algo, sei lá, da sua relação, dos seus amigos e tal, mas o desconforto, ele é muito importante. Ele é muito importante. É. O desconforto é justamente quando o meu terapeuta sugeria que vai andar de bicicleta, não era só eu querendo saber qual era o benefício disso pra minha vida. Era um desconforto também. Não a bicicleta, né? Mas ele sugeria outras coisas que eu não tinha feito nunca na vida. E era um desconforto pra mim. Como era um desconforto falar sobre alguns temas, como era um desconforto tocar em alguns assuntos, como luto, como relacionamento. E se eu não tivesse passado por aquele desconforto, se eu não tivesse me fudido lá no passado, eu ia estar me fudendo até hoje. E isso é importante de ser ressaltado, que o desconforto é porque algo ainda na gente está melhorando. Algo ainda na gente, a gente está se protegendo, tá com os nossos espinhos ali à flor da pele, então a gente está se defendendo. E o desconforto, a não ser quando você está num local em que as pessoas te humilham, isso é uma outra coisa, né? Mas o desconforto de algo que é um assunto delicado pra gente, nesse local. É um assunto que ainda é novo pra gente, é um assunto que a gente ainda não tem resolvido, é algo que a gente ainda não sabe fazer. Por exemplo, dançar, que a gente já falou no outro episódio, que você simplesmente dançar. Eu não conseguia simplesmente dançar. E eu adoro dançar, eu adorava dançar, mas eu me sentia completamente desconfortável. E eu tive que trabalhar muitas outras coisas em mim pra descobrir por que que eu me sentia tão desconfortável de dançar.
E hoje eu danço, e isso me deixa muito feliz. Mas se eu não tivesse passado por esses desconfortos, eu não ia conseguir dançar. Eu ia continuar me sentindo muito desconfortável dançando. E a gente precisa passar por isso, como você falou, exatamente. O desconforto coloca a gente no local em que a gente está se desenvolvendo e está melhorando e está sendo mais produtivo. Pronto, se você quer um benefício de produtividade, também tem isso. Tem um. A gente pergunta pro Renato, porque eu não vou saber o nome e tal, no detalhe, mas assim, tem um exercício de meditação ativa que a gente faz, que é dançando, mas que ele vai direcionando a gente pra gente dançar de um jeito que não é coreografado. O que ele quer dizer, né? Porque a gente aprende a dançar um passo pra cá, um passo pra lá, mexe o ombro assim, nananã. Tem um padrão de dança que a gente aprende no decor da vida, né? E que também, ó, esse lugarzinho de conforto. Ah, eu vou dançar, vou fazer o passinho ali e pronto. Estou na minha caixinha confortável e tal. E aí que a gente vai, mexe o corpo de um jeito novo, não sei o que, né, e tal, e vai te forçando a isso. E aqui lá em São Paulo, né, não tô mais aqui em São Paulo, lá em São Paulo, tinha umas festas antes da pandemia que era só pra dançar desse jeito. Não era pra conversar, não era pra puxar assunto, não era pra conhecer gente, era uma galera e as músicas eram escolhidas pensando nessa estrutura. E aí você chegava, deixava o sapato, entrava descalço, não, você não tinha que interagir com ninguém, falar com ninguém. Você só entrava no meio da galera, dançava livremente, do jeito que você queria, e depois você podia ir embora, ou depois você podia, sei lá, mas naquele salão ninguém conversava, só dançava e dançar livremente, porque ninguém tava nem aí pro seu corpo, ninguém tava olhando pra você, tava cada um no seu processo ali. Desconfortável? Super, mas é um tipo de desconforto maravilhoso para sustentar, porque vai te dar uma liberdade corporal, que é incrível, assim, que é tão bom acessar, né? Enfim, depois a gente pergunta pro Rei, quero saber se ainda rola essas festas de dança livre. Eu fiz a meditação com ele, teve essa meditação e eu me senti desconfortável e eu já dançava bem. Mas eu me senti desconfortável que era justamente qual é o estilo de música que a gente vai dançar? Não tinha. Era só pra você mexer o corpo com o que você tivesse sentido naquele momento. Inclusive você ouvinte, depois que esse episódio já tá chegando ao fim, mas quando acabar o episódio, e se você tiver esse espaço, não você faz depois quando você chegar em casa, coloque uma música e dance descontroladamente sem ser essa coisa só do forró, do eletrônico, disso que é justamente de mexer o corpo. E é muito bom porque você faz com o olho aberto, que você olha o seu corpo mexendo, aí você vê como você imita, possivelmente vai imitar aquela dancinha do robô, que é uma dancinha estranha. Depois, quando você vai fechar o olho, vai sentir a música e seja lá mais o que acontecer. E como isso é justamente um local de desconforto. Porque no começo é estranho, porque qual é a regra? Até pra dançar a gente tem regra, né? E dançar sem regra é desconfortável. É É, desconfortável. mas eu acho um passo que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, porque o nosso corpo, ele também entra numa lógica produtiva. Como a gente senta para trabalhar, ou como a gente se comporta, o jeito que a gente anda. Nosso corpo também é cerceado por isso, limitado por isso. Então, quando você sai do cabeção, porque toda a discussão aqui é no cabeção que a gente tá, né? Quando você sai do cabeção e vai pro corpo só, e deixa o seu corpo tomar a frente, você não fica racionalizando e tal, você tá dando um recado, eu acho que mais amplo. Porque enquanto a gente fica aqui nas ideias e não sei o quê, legal, você colocou o pezinho na água gelada, mas esse movimento ele tem que ser de corpo inteiro, não é só o pezinho na água gelada, é o corpo inteiro na água gelada. Então, começar pelo corpo, né, que a gente fala que é o bottom-up, ao invés de começar pelo cabeção, eu acho que ajuda muito mais, assim. Então, se dá pra colocar um pouco de cor aí na vida de vocês com esse episódio, com essa conversa, eu quero que a cor que fique sobre isso eu sei que você tem objetivos de vida, que você quer fazer coisas, executar coisas e que ser produtivo, disciplinado, vai ajudar muito. Mas eu também sei que entrar nessa estrada da disciplina aí de um jeito cego e a qualquer custo vai te adoecer. Então, é sempre o meio do caminho, é sempre o equilíbrio entre uma coisa e outra, né? O que a gente quer provocar aqui
será que essa sua lógica produtiva tão intensa tá te afastando da presença, do encontro com você, da liberdade do seu corpo, de você se sentir mais leve no mundo? Então, é isso. Se você vai dançar livremente, se sentir melhor, sentir que desamarrou um pouco, ou se você vai andar de bicicleta sem estar cheio de gadgets e de coisas penduradas aí, de fone, de não sei o que, de não sei o que, não sei. Mas que você possa ter acesso ao mundo de um jeito diferente. É. E até nessa coisa da dança, se você tem filhos ou crianças por perto, convida a criança para dançar junto, que você vai ver o quanto essa criança ainda é livre. E a gente tá nesse corpo já preso do o movimento do corpo mais duro, o movimento do corpo com tantas vergonhas, e a criança tá ali. Quanto mais nova a criança, mais livre ela vai estar. E aí dá pra ver o quanto isso vai mudando com a gente. Todo mundo isso muda, com todo mundo isso a gente é afetado dessa maneira, desse enrijecimento do corpo. E da nossa mente também, né? Desse local. E a nossa vida é tentar buscar como que a gente vai conseguir de novo se conectar com a gente mesmo. E essa dança, e essa reflexão, e esse caminhar, ou só sentar num banco, é estranho, porque a gente tá tanto tempo sem fazer isso. A gente tá tanto tempo que sentar num banco sem fone de ouvido, sem um livro, é só monótono e chato. Porque é isso, se não tiver alguma coisa hiperestimulando a gente, tá chato. E é. Por que você está estimulando o tempo todo? Como é bom estar com a gente, né? Como é bom estar ouvindo a gente, refletindo. Quando as pessoas falam, né? As melhores ideias eu tenho no chuveiro. Porque o chuveiro não tá te hiperestimulando. O chuveiro não tá te hiperestimulando. É por isso. Olha só. As melhores ideias vêm no chuveiro. Porque você não tá com o seu celular. Porque você talvez não esteja ouvindo música. E aí você tá conectado com você. É um local que é só seu. Ou talvez você tá tomando banho com alguém, aí você vai estar hiperestimulado em outras partes. Mas se você tá Uhum. tomando banho sozinho, ou quando a gente vai dormir, que as pessoas falam, meu cérebro fica super ativo e eu não consigo dormir, você tá só com você ali. E aí você tá pensando num monte de coisa que você não ficou o dia inteiro pensando, porque você estava hiperestimulado o tempo todo, e seu cérebro quer produzir um monte de coisa, e agora tá tendo tempo para produzir, no chuveiro ou na cama. E olha ali, tá pronto pra estimular, tá pronto pra um monte de coisa e a gente fica anulando isso, né? E que bom é poder criar espaços. E tem que ser um movimento ativo. Como eu falei, eu preciso ativamente de tempos em tempos parar e diminuir a minha produtividade, porque eu me perco nesse círculo e quando eu vejo, eu não tô tendo tempo pra mim, não tô colocando tempo pra mim. Bom, vamos para as dicas? Vamos. E quando eu pensei na dica desse episódio, uma dica de filme, eu pensei, é o filme perfeito, que é A Grande Beleza. Ai, meu Se não Deus. é, se não é A Grande Beleza, É um filme a da dica. presença, é um filme de caminhadas que te fazem pensar na vida, é isso. Exato. É um filme com som, com reflexões, com momentos que às vezes são tão parados que você pensa, o que está acontecendo nesse filme? E é exatamente. O que está acontecendo é o que você está sentindo, é o que está acontecendo. A Grande Beleza. É isso. Se você ainda não ouviu, se você ouviu corajosamente e ainda não viu esse filme, não vou falar que eu tô desapontado, porque eu sei que a vida é corrida, mas tem Dila, será que não ouviu? Eu preciso confirmar com ela se ela viu Se esse ela filme, mas assistiu. eu lembro A que gente sabe alguém que próximo. Priscila assistiu e não gostou, né? Teve Ah, uma mas coisa. Priscila perdoa só porque ela é maravilhosa. Ó, o que eu tenho de dica é, se você quiser saber mais sobre abordagens centradas na pessoa, se você tem esse movimento, se você tá nesse movimento como eu e Demauro, de sair um pouco desse lugar de que a gente sabe tudo, a gente só quer falar ou a gente só quer ouvir e ponto, né? O Carl Rogers, que é inclusive, ele foi mentor do Rosenberg, da comunicação não violenta. Então, foi professor do Rosenberg, imagina, né? O quão bom o cara era. O Carl Rogers, ele tem todo o trabalho dele é muito voltado para isso, abordagem centrada na pessoa. Então, tem tanto terapia centrada na pessoa, né, que é a abordagem do Rogers, como tem facilitação centrada na pessoa, tem bastante coisa voltada para isso. Então, se vocês quiserem saber mais, entender mais e tal, pesquisem isso. E eu poderia deixar filmes aqui de dicas e tal, mas eu acho que essas dicas que o Bruno deu, da bicicleta, de sair um pouco, ter seus momentos no silêncio, sem fone e tal, eu acho que
é uma dica importante, assim. Então, se você tiver chance, eu sei que você vai ter, porque todos nós temos essas chances na nossa semana, escolha momentos de silêncio e, e momentos de pausa mesmo, assim, que você mobilize seu corpo e mostre para o seu corpo que você está parando. Isso vai ter impacto no seu cérebro, na sua respiração, na circulação sanguínea, em várias coisas, impacto sutil, mas que vai fazer diferença no final do dia para o seu corpo. Então, é isso. Uma outra dica que eu lembrei aqui também. Às vezes eu coloco o meu fone sem música, só porque abafa um pouco o barulho quando eu tô no trem ou no ônibus. E eu fico só olhando a janela. Eu fico olhando os prédios, olhando os outros carros, vendo o que as pessoas estão fazendo. Geralmente o motorista do outro carro tá limpando o nariz, então cuidado se você tem nojo, que isso acontece muito. Olhando para o outro ônibus ou para o outro trem. E é uma experiência legal, que é observar pessoas, né? Que é você ver ali o mundo acontecendo, as pessoas vivendo e você só observando. E isso é muito bom também, muito gostoso. É isso, minha gente. Obrigada pela presença com a gente hoje. Eu sei que a gente fala para vocês não ficarem ouvindo coisas enquanto fazem outras coisas, mas tudo bem. Se você está ouvindo o nosso papo enquanto está lavando louça, tomando seu cafezinho e tal, me sinto lisonjeada de fazer parte dos momentos de presença aí da sua rotina. Um beijo, Cintia Cruz maravilhosa. E a você, ouvinte, também. Uma ótima semana. Um beijo. Tchau, tchau.